A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo número 17. Se você pudesse, coloque de pé em nome de Jesus. Enquanto você encontra o texto, já quero aqui fazer os meus agradecimentos. Louvar a Deus por mais essa oportunidade de servir em sua casa, de poder entregar o meu culto, meu serviço, minha adoração nesta hora, ministrando a palavra. Agradecer pela vida do pastor Paulo. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Pastor Tiago, pastora Luciana, pastora Mona Lisa, que também não está. Minha gratidão tem sido um instrumento poderoso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E eu quero louvar a Deus pelas vossas vidas. Amém? Livro do Êxodo, capítulo de número 17. Essa palavra, Deus ardeu, queimou em meu coração, desde o dia que eu recebi o contato para trazer a palavra neste culto. E eu creio que Deus, Ele vai continuar falando conosco. Eu estou crendo sozinho ou tem mais alguém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 8. Livro do Êxodo, capítulo 17, o verso de número 8. Todos encontraram? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz o texto: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro ou no cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão, ou o cajado de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Repita comigo. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos. Repita comigo. Arão e Ur sustentaram as suas mãos. Um de um lado e o outro do outro. Assim, ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim, Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Repita comigo também. O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deixe sua Bíblia aberta no assento. Vamos orar. Eu gostaria de ouvir a sua voz orando junto comigo. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, em posição de dependência, prostrados, rendidos, Senhor, à Tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, a Tua vontade que sabe o melhor para as nossas vidas. Senhor, mais uma vez estamos aqui para ministrar a Tua palavra, a palavra que não é minha, a palavra que não é do pastor, a palavra que não é de ninguém a não ser o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pois a palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Tua palavra vai aonde nós não podemos ir, vai na divisão da alma e do espírito, juntas de medulas, que vai até o homem não pode ir, faz o que o homem não pode fazer. A Tua palavra transforma aquilo que não tem como fazer. A Tua palavra é aquela que traz a vida aquilo que está morto. A Tua palavra que nunca perdeu uma direção. É a Tua palavra que traz à existência aquilo que não existe. Meu Deus, eu quero nessa noite clamar aos céus: convém que eu diminua para que Tu cresças, conforme João Batista disse, Senhor, porque de mim eu não tenho, eu não posso, eu não faço, eu não tenho nada, mas o Senhor é aquele que fala e a terra treme, é aquele que fala e os montes se abalam, é aquele que fala e o morto ressuscita, é aquele que fala e o milagre acontece. É esse Deus que nós clamamos nessa noite e te pedimos, Senhor, faz a Tua vontade. Se quiser curar, cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, mas tão somente faz a Tua vontade sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, continua falando conosco. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Seja a resposta sobre a nossa vida mais uma vez. É assim que eu oro, no nome de Jesus, e você crê, diga glória a Deus. Sente dando glória. Glória a Deus.
Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é narrado no livro do Êxodo, ao qual, creio eu, que a grande maioria de nós conhece. É a travessia, é a saída do povo do Egito, da escravidão do Egito. Mas é importante que a gente faça um pequeno contexto para que a gente se situe no que está acontecendo aqui. O texto começa com uma palavra muito interessante, então. Então é um advérbio que significa nada mais, nada menos do que naquela circunstância. E aquela circunstância era o quê? O povo já tinha saído do Egito. O povo já tinha sido perseguido por Faraó na saída do Egito, naquele momento que ficou sem saída. E aí lá em Piairote, ficou no beco sem saída, Faraó perseguiu. E Deus usou a vida de Moisés com um cajado na mão e o mar se abriu e o povo passou. O povo cantou o hino da vitória, o cântico de Moisés e de Miriam com tambor, com pandeiro, como o pastor Tiago bem falou aqui no início do culto. E foi avançando até chegar em momentos em que o povo oscilava entre a murmuração, a reclamação e vivia milagre. Era uma oscilação constante, aonde teve as águas de Mara, que o povo viu o oásis, viu a água, mas a água era amarga, e foi colocado o nome das águas de Mara. Dali, o povo teve um tempo de refrigério lá em Elim, onde tinha palmeiras, onde tinha sombra, onde tinha água, mas ao mesmo tempo o povo seguiu viagem, e aconteceu da falta de alimento. Aí o povo vai e questiona mais uma vez a Moisés, e Moisés vai e fala com Deus. Deus manda o maná, Deus manda a carne. O povo murmura, questiona: lá no Egito eu tinha comida, lá no Egito era melhor. Então somente lá estávamos fartos diante das panelas. Ou seja, o povo o tempo inteiro estava murmurando, questionando, o tempo inteiro vivendo milagre, mas estava num cenário de oscilação. E o que acontece? A palavra diz que eles chegaram em Refidim. Refidim, essa palavra na tradução do hebraico significa lugar de descanso. Significa lugar de amplitude. Ou seja, no significado da sua palavra, deveria ser um lugar onde o povo iria encontrar descanso, calmaria, refrigério. A própria geografia do lugar mostra que nos tempos de inverno, os montes que tinham nessa região, que tinham mais de 2.500 metros de altura, as geadas derretiam e naquele vale deveria ter água. Mas se você voltar alguns versículos, vai ver que no momento anterior do texto que nós lemos, o povo reclamou da falta de água, ou seja, Refidim, que era um lugar que deveria ter água, que deveria ter refrigério, que deveria ter descanso, foi um lugar onde não tinha água e ainda por cima apareceu esse bendito povo chamado Amaleque, os amalequitas. Que o texto é muito abrupto e nos diz o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Ou seja, Amaleque não avisou, Amaleque não mandou uma carta, Amaleque não foi provocado, Amaleque simplesmente foi lá e atacou. O que é que eu quero te dizer com isso? No contexto, no cenário em que o inimigo se depara com a minha e a tua situação, Amaleque não respeita o contexto, não respeita o lugar, não respeita a situação, não respeita se tinha instabilidade, não respeita se tinha bonança, se tinha falta, se estava faltando água, se estava faltando comida. Amaleque, o inimigo, não respeita nada e nem a ninguém. E bem assim é na minha e na tua vida. O nosso inimigo não respeita as nossas condições, não respeita aquilo que estamos vivendo. Ele simplesmente vem e ataca. Mas eu vim com a palavra de Deus na minha boca e eu quero liberar. Levanta a tua mão para receber. Independente do cenário, independente da circunstância, Amaleque pode vir pela frente, pode vir por trás, pode vir por qualquer lugar, mas ele vai ter que cair, vai ter que bater em retirada, porque o Senhor dos Exércitos está aqui e vai dar estratégia, resposta e vitória para a minha e para a tua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Aleluia. E esse povo era terrível, irmão. No contexto da cultura judaica, existe um xingamento que é muito mais sério do que qualquer outro. Se você chegar na cultura judaica e chamar alguém de espírito de Amaleque, ou chamar alguém de Amaleque, você está trazendo um xingamento até a última geração da vida daquela pessoa. Tanto é que o texto que nós lemos terminou dizendo: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O Senhor também fez uma promessa e disse: eu vou exterminar Amaleque da face da terra. Ou seja, Amaleque não é um inimigo que simplesmente apareceu uma vez e vai embora. Amaleque vai permanecer aparecendo. Mas a diferença é, tem um povo que está debaixo da mão de Deus, tem um povo que está debaixo da vontade de Deus, tem alguém recebendo ali, tem um povo que entende o seu papel, a sua função, está marchando para a terra prometida, e Amaleque não vai prevalecer contra a minha e contra a tua vida. Aleluia! E o texto avança dizendo o seguinte: e disse Moisés a Josué, e Josué aparece
pela primeira vez no contexto da Bíblia. Esse texto, esse versículo, é a primeira menção de Josué no contexto bíblico. E aí a gente pode pensar, Josué, primeira vez que apareceu, não teve atuação em nenhum outro cenário anterior, não tinha experiência, não estava naquela vivência na frente de batalha, mas na primeira vez que ele é mencionado, ele já recebe uma direção do líder de Moisés para fazer uma função importantíssima. Deixa eu te explicar. E a questão aqui é o seguinte, Moisés deu uma ordem para Josué dizendo, vai lá e escolhe-nos homens e peleja contra Amaleque. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia diz o seguinte, e fez Josué como Moisés lhe dissera. Repita comigo, como. De outra tradução, conforme. E o que é que eu aprendo com Josué? Independente do tempo de experiência, independente do momento, do cenário, Josué entrou em cena e simplesmente recebeu uma direção e obedeceu. Não houve questionamento da parte de Josué. Não houve Josué tentando dizer, vou fazer assim, vou fazer de outro jeito. A ordem foi dada, a direção foi dada, a obediência dele foi total e foi completa. Perceba comigo, e Josué não esperou. Josué não chegou em Moisés e disse, espera aí que eu vou orar para ver. Espera aí que eu vou consultar o Senhor para ver se ele está nesse negócio. Josué recebeu a direção do homem de Deus e de forma imediata ele foi executar aquilo que foi proposto. Porque, entenda uma coisa, uma demora para se obedecer uma ordem significa nada mais, nada menos do que uma desobediência disfarçada. Se você demora a obedecer uma direção que você recebeu, você não está sendo espiritual, você não está sendo prudente, você não está sendo organizado, eu não sei a palavra para você entender, mas a partir do momento em que você recebe uma direção de Deus e você não obedece imediatamente, você já está desobedecendo. Porque uma desobediência não simplesmente é fazer o contrário ou deixar de fazer. Se você simplesmente demora, se você protela, se você procrastina, se você faz de outro jeito, se você não faz de uma maneira total, completa e sem questionamento, você não está obedecendo. É difícil dar glória a Deus com isso, eu sei. Mas entenda comigo, o resultado da batalha passa por um jovem que apareceu na primeira vez na história da Bíblia Sagrada, que não questionou e obedeceu. Quem sabe entrou pessoas aqui por essas portas e está querendo uma resposta de Deus para um negócio da tua vida. Eis aqui a resposta, obedeça e não questione. Eis aqui a resposta de Deus para a tua vida, obedeça e não demore. Não faça com jeitinho, não faça com arrumado, com arranjado. Se a ordem é direta, escolhe-nos homens, é assim que tem que ser feito. Entenda, Josué foi cumprir uma ordem que não era fácil. Porque tudo que envolve a escolha, seleção, não é fácil. Porque quando você escolhe, significa que algo ou alguém vai ficar dentro e algo e alguém vai ficar de fora. E nós vivemos uma geração que tem dificuldade de escolher. Por quê? Não simplesmente porque não quer escolher, porque simplesmente tem medo daquilo que os outros vão pensar da sua escolha. Mas você escolhe a roupa que vai vestir, você escolhe o sapato que vai calçar, você escolhe tanta coisa, se toma banho, se escova os dentes, mas quando tem que escolher alguma coisa para a obra de Deus é sempre difícil. Deus está chamando pessoas aqui a níveis maiores através de escolha e renúncias. Porque quando você escolhe uma coisa, você renuncia a outra. Josué, certamente, nesse momento que ele escolheu o homem, significa dizer que ele tinha opções. Existia quem escolher e quem não escolher. Porque se fosse assim, ia todo mundo. Mas a ordem de Moisés foi, escolha. Então Josué selecionou os homens certos para aquela batalha. Significa que houve pessoas que não foram escolhidas naquele momento. Josué não se preocupou se alguém ia fazer cara feia, se Josué não ia gostar, se alguém não ia gostar, se alguém ia passar a não gostar de Josué depois da escolha que ele tomou, mas ele estava debaixo de uma palavra de obediência daquilo que Deus mandou ele fazer, e independente da cara feia, ele obedeceu e o resultado da batalha foi vitória. Eu quero liberar uma coisa para a tua vida: para de se preocupar com quem vai gostar de você ou deixar de gostar. Escolha obedecer aquilo que Deus mandou você fazer, e eu vim de Deus para declarar sobre a tua vida: vai haver vitória, vai haver vitória, vai haver vitória. Aleluia! Oh, glória!
Mas o texto vai avançando. E ele diz o seguinte: e acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Pense comigo. Estamos numa guerra, num cenário de batalha. O normal é que o foco, os holofotes de uma batalha, de uma guerra, esteja onde? Lá na guerra. Onde tem espada, onde tem lança, onde tem armadura, onde tem escudo, onde o povo está literalmente guerreando, sim ou não? Meu Deus, tem alguém me ouvindo? Sim ou não? Sim. Pensei que eu estivesse sozinho. Então, só que a palavra, esse texto, muda a nossa perspectiva, muda o foco, muda os holofotes da batalha. Porque, ao invés de colocar a dependência da vitória na espada de Josué, ou no poder bélico do povo, ou na força humana do povo, a dependência da vitória estava lá no cume do monte, de acordo com o nível espiritual do que estava acontecendo lá em cima. Deixa eu te explicar. Existem cenários de guerras da nossa vida que não vai ser resolvido com mais trabalho, com mais espada, com mais lança, com mais recurso, com mais empenho. Não, vai ser resolvido lá no cume do monte. Vai ser resolvida com mais oração, com mais jejum, com mais busca, com mais clamor, com mais súplica. Deus me trouxe aqui para te dizer: o teu problema às vezes não é financeiro, não. O teu problema às vezes não é na saúde, não. O teu problema não é... Meu Deus do céu, aleluia. O teu problema não é na família, não. Tem que orar mais, tem que buscar mais, tem que descer mais. Deus está buscando pessoas que vão buscar o cume do monte. Aleluia, aleluia. Tem alguém para receber essa palavra? Meu Deus. Existem guerras na nossa vida que o cunho dela é espiritual, não é material. De nada adianta você empreender mais força humana. Não significa dizer que não tem que ir para a guerra, tem que ir. Até porque Josué foi, levou o exército e teve guerra, teve espada, teve escudo, teve lança, teve tudo. Mas a dependência do resultado da batalha, pastor Felipe, não foi porque Josué era bom de batalha. Foi porque tinha Moisés lá em cima, clamando e exaltando o nome do Senhor. E lá embaixo o povo prevalecia contra o inimigo. Mas o que é que acontece? A palavra diz também que as mãos de Moisés eram pesadas. O homem de Deus cansa. Aqui não retrata nenhum tipo de falta de intimidade com Deus, de unção, não é nada disso. Aqui mostra que o homem de Deus, ele também cansa. O homem de Deus, ele também é humano. O homem de Deus também tem fraquezas, debilidades, vulnerabilidades. E por que muitas vezes eu e você pensamos que somos super-homens, super-crentes? Moisés, profeta, libertador, legislador, enfrentou Faraó, 10 pragas no Egito, Mar Vermelho abriu, água da rocha, maná do céu, água amarga de Mara virou doce. Moisés estava lá de frente para isso tudo. Significa dizer que a unção e o poder foi embora? Claro que não. Mas existem momentos que até grandes homens de Deus também cansam, também se esgotam. Mas eu tenho uma notícia para te dizer. Nesses momentos, Deus levanta Arão e Ur, que vão ser suporte, que vão ser mantenedores, que vão ser pessoas que vai segurar do lado, vai segurar do outro. E o homem de Deus não vai parar, ou a mulher de Deus não vai parar, não vai desistir, não vai retroceder, porque tem um povo lá embaixo guerreando e a mão de Moisés não pode se baixar. Só que tem um detalhe muito importante. Moisés disse para Josué o seguinte: vai lá, escolhe homens e vai para a guerra. Nós lemos o texto. Moisés disse: amanhã estarei no cume do monte. Passou 2 versículos. A minha Bíblia diz o seguinte: e subiram ao monte Moisés, Arão e Ur. Deixa eu te dizer uma coisa. Para ir lá para a guerra lá embaixo, Moisés mandou. Para ele subir, ele disse que ia. Agora, quem chamou Arão e Ur? Quem chamou Arão e Ur?
O projeto do homem de Deus era subir sozinho no cume do monte. Mas Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já estava no amanhã. Deus já está no futuro. E sabia que ele ia cansar. Sabia que ele ia precisar. Sabia que ele não era o super-homem. Que ia haver uma necessidade na obra. E ele levantou. Foi Deus que chamou Arão. Foi Deus que chamou U. E eles se voluntariaram e foram até o cume do monte. Não para tomar o lugar de Moisés. Não para pegar o cajado da mão de Moisés. Mas segurar na mão do lado. Segurar na mão do outro. E fazer o homem de Deus. Meu Deus. A obra de Deus funciona como uma engrenagem perfeita. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, fazendo, meu Deus do céu, aleluia. Cada um faz a sua função e o reino de Deus cresce, o reino de Deus avança. Tem Arão e U aqui nessa noite? Será que a nossa igreja pode contar com Arão e U aqui nessa noite? Tem alguém ouvindo essa palavra? Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Arão e U discerniu o problema antes dele acontecer. Porque é muito fácil, depois que o problema acontecer, apontar e criticar. Apontar e dizer: o que é que Moisés está fazendo lá em cima que o povo está morrendo aqui embaixo? Mas Arão e U não. Percebeu a deficiência, percebeu a vulnerabilidade, percebeu a necessidade, simplesmente tomou atitude, subiu o monte e segurou na mão do homem de Deus. É muito fácil abrir a boca para criticar quando você não está no meio. É muito fácil dizer a estratégia está errada. Agora cadê uma geração que quer ser Arão e U? Que a sua atuação passa por trás dos bastidores. Não tem holofote. Não tem nome estampado em lugar nenhum. O líder é Moisés. Mas quem segura a mão de Moisés também é participante da vitória do povo lá embaixo. Nós precisamos entender isso. Aqui, uma ênfase do texto, uma ênfase na narrativa a respeito de cooperação e unidade. Moisés lá em cima ia cansar e o povo lá embaixo ia perecer. A palavra de Deus ia cair por terra porque o povo não ia avançar até a terra prometida. Será que nós precisamos ainda entender a importância de Arão e U nessa noite? Lugar no monte lá em cima é lugar para poucos. Lá embaixo são milhares no campo de batalha, com a espada na mão no exército, são importantes, são. Mas lá em cima é lugar para poucos. Em cima do monte, com a visão ampliada, é lugar para poucos. Porque também são poucos que estão dispostos e disponíveis a abdicar de tanta coisa da vida para estar em cima do monte, levantando as mãos porque tem lá embaixo na batalha. Que nós possamos ter um entendimento que a obra de Deus precisa e funciona de uma forma organizada, cooperada e em unidade. Não existe ninguém melhor ou maior do que ninguém. Todos têm a sua função, todos têm a sua responsabilidade. E quando cada um faz a sua parte, a coisa acontece, Deus dá vitória e os amalequitas batem em retirada. Moisés não venceu essa batalha sozinho. Josué lá embaixo não venceu sozinho. E pense comigo. Moisés usou a palavra: amanhã eu estarei lá no cume do monte. Ele tinha certeza de onde ele estaria. E ainda mais, ele disse: o cajado de Deus estará na minha mão. Ele sabia aonde estaria e o que estaria na mão dele amanhã. Será que nós podemos ter esse nível de fé? De saber aonde estaremos amanhã e o que estamos fazendo amanhã? O que estará na nossa mão amanhã? É necessário um nível de fé, de ousadia, de intrepidez do homem de Deus, para entender que no cenário de guerra, ele abdicou de não estar no campo de batalha junto com os demais, para dizer que amanhã, no dia seguinte, no futuro, ao qual ele não tem controle, mas ele tem fé suficiente para dizer que amanhã ele vai estar no cume do monte e vai estar com um cajado de Deus na mão, com um símbolo de autoridade na mão, com um símbolo daquilo que tinha sido utilizado nos milagres anteriores.
Deixa eu te fazer relembrar isso. Lá no Egito, foi o cajado que tocou na água do rio Nilo e transformou em sangue. No Egito, foi o cajado que bateu no chão e tudo virou piolho, no pó da terra. Em frente ao Mar Vermelho, Deus disse, estende o cajado na tua mão e a água vai se abrir. Sim ou não, igreja? Então a mensagem de Moisés foi, amanhã eu vou estar lá, pode contar comigo e a autoridade de Deus vai estar na minha mão. E por que a gente tem medo de profetizar e declarar as coisas sobre a nossa vida? Isso não é pensamento positivo, nem coach e nem otimismo não, é fé. E Deus honrou a fé do homem de Deus aqui. Porque ele disse que estaria lá. Poderia ter havido guerreiros lá embaixo na guerra dizendo, então Moisés, por que tu não está aqui embaixo com a gente? Mas o texto foi claro em dizer, o foco da batalha não estava lá embaixo, estava lá em cima. O que determinou a vitória do povo foi a atitude, a obediência, a fé e a intrepidez do homem de Deus em cima do monte. E o texto ainda dá outro detalhe importante para a gente. Que quando a mão dele baixava, o povo perdia. Meu Deus. Existem coisas na nossa vida que simplesmente não acontecem porque a mão do homem de Deus lá em cima não está sendo sustentada o suficiente. Não adianta de nada você se armar, dar os dentes para ir para a guerra. Mas quando é necessário você se colocar na posição de Arão e Uri e sustentar a mão do homem de Deus lá em cima, você está ocupado. Está trabalhando demais. O resultado da batalha, da vitória lá embaixo, foi baseado naquilo que aconteceu em cima. Eu estou repetindo. Deus não me deixa sair desse tópico. Porque existem vitórias, existem respostas, existem coisas no mundo espiritual que estão travadas na minha e na tua vida. Eu me coloco no meio. Porque não estamos colocados numa posição de sustentar as mãos do homem de Deus. Vamos para mais um detalhe. Moisés subiu, mãos estendidas. Quantas mãos Moisés tinha? Não dá para pensar, para responder não, né? 2, né? Aí eu pergunto, quantos homens subiram lá? 1 para cada mão, né? O recurso necessário vai ser enviado por Deus, não vai ser nada nem que passe e nem que falte. Deus vai mandar exatamente o necessário para que o povo de Deus, meu Deus do céu, a Devec Lisboa, eu tenho uma palavra de Deus para liberar. Deus vai mandar o recurso, não vai faltar, não vai passar do ponto, vai ser aquilo que eu e você precisa para que a obra de Deus avance. Existem projetos no coração do homem de Deus que vão acontecer mediante a minha e a tua ajuda. Aleluia! Tem alguém para crer nessa palavra? Diga glória a Deus. Tem mais um detalhe sobre Arão e Ur. O texto diz o seguinte: e Arão e Ur subiram, verso 10. E no verso 12, o texto diz: e Arão e Ur sustentaram. Porque subir, até alguns sobem. Agora sustentar é permanecer. Subir é ir junto. Eu vou, estou junto. Vamos lá, pode contar comigo. Mas na hora de sustentar, é só para quem permanece. E a Bíblia diz o seguinte: e as mãos de Moisés ficaram firmes até que o sol se pôs. E assim significa dizer que por conta disso o povo venceu Amaleque lá embaixo. Ou seja, o reino de Deus não precisa de empolgados que simplesmente querem e avançam na moda, no oba-oba, na agitação. Deus está chamando pessoas que vão sim, mas que permaneçam. Deus está requerendo de mim e de você nessa noite permanência e fidelidade. Porque aquilo que reverbera no campo de batalha é exatamente o nosso nível de obediência e de fidelidade. Deus não tem responsabilidade com aqueles que são empolgados. Deus tem responsabilidade com quem é fiel. E analise junto comigo. O povo estava debaixo da direção de Deus. O ataque foi surpresa, o ataque foi covarde, o ataque foi por trás. Deuteronômio 25 diz, não sou eu que estou inventando, que os amalequitas atacaram por trás. Eles não respeitaram se tinha mulher, se tinha criança.
se tinha acabado de faltar água, se o povo estava bem, estava mal. Eles simplesmente atacaram por trás, porque inimigo que é inimigo não está nem aí para mim e a tua condição. Ele simplesmente ataca. E os amalequitas eram aqueles inimigos conhecidos, experientes do deserto, que estavam ali com o objetivo de matar, roubar e destruir. E nos dias de hoje, quem é que faz isso? A nossa luta muitas vezes não é contra carne e sangue, como o apóstolo Paulo diz. É contra os principados e potestades do campo celestial. E não adianta vencer certos tipos de batalha com armas da terra. Deus mais uma vez nos traz a atenção que determinadas batalhas na nossa vida, determinadas respostas da nossa vida, determinadas vitórias que vamos buscar aqui na campanha, só vão acontecer com posicionamento no campo espiritual. Porque muitas vezes a gente quer trabalhar mais, a gente se esforça mais e está tudo certo. A gente estuda mais, faz um curso, faz uma formação, corre atrás de comprar uma coisa, faz isso, faz aquilo, mas orar mais, cadê? Jejum, cadê? Cume do monte. Porque na lógica humana, perceba comigo, o povo de Deus aqui, como exército, não tinha chance nenhuma. Primeiro, que não eram guerreiros, eram escravos. Segundo, que não tinham armas suficientes em nível de qualidade bélica para vencer. E terceiro, como eu narrei no início, vinham de uma instabilidade muito grande. Faltava água, faltava comida, era o povo crente, o povo descrente, o povo reclamando. Havia uma instabilidade muito grande. Ou seja, na forma humana de se pensar, o povo tinha que ser derrotado. Mas Deus tem responsabilidade com a palavra que Ele libera. E Deus tirou o povo do Egito para entrar na terra prometida. Deus me salvou, Deus te salvou para levar a gente até a Canaã celestial. Ele tem responsabilidade comigo, Ele tem responsabilidade contigo. Tão somente obedece, tão somente faz a obra, tão somente seja fiel. E Deus vai te levar até o objetivo que Ele traçou para a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Já caminho para concluir. Verso 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Bandeira, tanto no contexto do exército antigo, era sinônimo de quê? De marcar um território, de marcar uma posição, de marcar uma conquista, de estabelecer ali que ali tinha um dono. Nos dias atuais, cada país tem a sua bandeira. Você vê órgãos públicos, tem a bandeira do conselho, da freguesia, do país, de tanta coisa. Ou seja, a bandeira marca que ali existe um posicionamento, que ali existe um dono, que ali existe alguém que foi responsável por aquilo. Estão me entendendo? Amém? E aí o que acontece? Moisés, diante de tudo aquilo que aconteceu, ele tomou a atitude de edificar um altar e chamar o nome Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O que é que Moisés estava dizendo? Quem venceu não foi a espada, quem venceu não foi Josué, quem venceu não foi Arão, quem venceu não foi quem venceu não foi ele mesmo, foi Deus que deu a vitória ao povo. Tem alguém aqui na Devec Lisboa que crê junto comigo que o Senhor é aquele que dá a vitória, é o Senhor que estabelece a bandeira. Meu Deus do céu, levanta a tua mão para receber. Tem vitória de Deus sendo liberada na tua vida. Levanta a tua mão e glorifica ao nome de Jesus. E quando Deus estabelecer a vitória sobre a tua vida, não diga que foi a tua inteligência, não diga que foi a tua capacidade, não diga que foi porque você é bom, não diga porque você tem oratória, tem eloquência, não diga que é porque você é forte, que você sabe lutar, que você é inteligente. Diga, foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus que fez. Você pode chacoalhar alguém do seu lado e dizer: na minha vida, quem vence as minhas guerras é Deus. Na minha vida, quem vence as minhas batalhas é o Senhor. Na minha vida, só o Senhor é Deus. Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Jeová Sabaote, o Deus Todo-Poderoso é aquele que rege a minha, é aquele que rege a tua vida. Quem crê, dê um glória a Deus. Eu preciso encerrar e eu preciso falar e me direcionar claramente a você que entrou por essas portas, ouviu a palavra, entendeu aquilo que Deus falou conosco nessa noite e percebe que o mais importante de tudo desse cenário é que nós possamos ter aliança com esse Deus.
Não é sobre Moisés, não é sobre Arão, não é sobre não é sobre Josué. É sobre o Deus que deu a vitória. E não adianta de nada nós querermos vitórias nas nossas guerras, nas nossas batalhas, se nós não temos aliança com esse Deus. De nada adianta você estar aqui no culto da vitória, na campanha da vitória, se você não quer ter aliança com o Deus da vitória. Porque milagres, prodígios, maravilhas, o Senhor fez aqui nesse contexto, fez no Novo Testamento e continua fazendo nos dias de hoje. Deus não muda e nem vai mudar. A palavra de Deus diz que sobre Deus não existe sombra e nem possibilidade de variação. Mas a diferença está sobre a minha e a tua vida. Nós temos uma aliança firmada com esse Deus. Nós temos a nossa vida entregue nas mãos desse Deus. Eu preciso me dirigir a você agora, que está distante, que está longe, que porventura sabe que não está no caminho aonde Deus determinou que você estivesse. Perceba e entenda comigo na narrativa desse texto. Cada um estava na sua função. Cada um estava naquilo que Deus confiou a fazer. Não houve ninguém no lugar de outra pessoa. Não houve mistura, não houve movimentação. Houve obediência naquilo que Deus chamou para cada um fazer. Então você entende que tem um chamado de Deus. Você entende que tem algo da parte de Deus na sua vida. Você já viveu isso. Você conhece esse Deus. Mas em algum momento da sua vida você se distanciou. Você se afastou. E Deus te convida. Volta para a casa do Pai. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Se você deseja voltar aos caminhos do Senhor nessa noite, faça um sinal com a sua mão. Ou se você chegou por essas portas, entrou por essas portas, está aqui e deseja fazer uma aliança com esse Deus pela primeira vez, levanta a tua mão. Nós queremos te conhecer. Nós queremos orar pela tua vida. Não vai ser estratégia, não vai ser capacidade, não vai ser nada humano que vai fazer a diferença na tua vida. O que vai fazer a diferença é você ter aliança com esse Deus. Não perca tempo, não perca essa oportunidade. Você ouviu a palavra, o Espírito Santo está falando com você. Existe algo no seu coração queimando, pulsando. Você pensa que é intuição, você pensa que é alguma coisa, mas é o Espírito Santo que está falando com você e dizendo: vem, filho, vem, filha, volta para a casa do Pai. Não perde tempo. Não perde tempo. As vitórias da nossa vida estão alinhadas, estão atreladas ao nível da nossa obediência e entrega diante do nosso Deus. Eu não vou me delongar, eu não vou me alongar. O convite está feito, o convite é claro. Não há nenhum convite dúbio aqui. Se você deseja voltar aos caminhos do Senhor, tome essa decisão agora. Se você deseja tomar a decisão por Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador, tome essa decisão agora em nome de Jesus. Então somente levante a sua mão. Nós queremos te conhecer e orar pela sua vida.